Tudo passa, queridos. Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 10. Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 10 a seguir. 10, 11 e 12. Amém? Acostumados com o projetor, estamos sentindo uma falta, mas acredito que daqui para a semana que vem, pelo menos as letras voltam, né, amor? Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 10, 11 e 12, diz assim: Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia que desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém? Queridos, antes de ministrar, eu gostaria de fazer uma oração, e eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Pode ficar sentado, mesmo em pé, tanto faz, né? Você pode ficar à vontade. Mas eu queria te convidar nessa noite a orar comigo e dizer: Senhor, nós ansiamos por Tua presença nesse lugar. Nós ansiamos por Tua presença nesse lugar, Jesus. A casa pode estar cheia, Deus, mas nós necessitamos da Tua presença. A casa pode estar cheia, mas a Tua presença precisa ser real no nosso meio. Então nós te convidamos, Espírito Santo, vem mais uma vez. Vem mais uma vez. Nós exaltamos o Senhor nessa noite. Nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós repreendemos agora, Jesus, tudo que tenta atrapalhar esse culto em o nome de Jesus. Nós repreendemos toda barreira. Nós repreendemos todo mal agora em o nome de Jesus. Nós te convidamos, Espírito Santo, venha a este lugar. Tu tens liberdade aqui, Jesus. Há muitos corações sedentos por Ti nessa noite, Pai, e nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Nós queremos sentir a Tua presença. De nada adiantaríamos sair de nossas casas se não fosse para Te sentir, para Te tocar, Senhor. Então eu quero Te pedir, fica à vontade nesse meio. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. És exaltado nessa noite, Jesus. Nós Te adoramos. Ah, Jesus, como Tu és lindo, como Tu és lindo, e nós Te desejamos, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Senhor. Então fique à vontade em nosso meio, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo nesse lugar. Aleluia. Queridos, a passagem que nós lemos, o último cântico de Moisés. E ele vai dizer que assim como uma águia que sacode o seu ninho, Deus conduziu o seu povo. E em meio aos maiores momentos difíceis na vida deles, que eles poderiam achar o que está acontecendo, Moisés diz: olha, não tinha Deus nenhum estranho, era o próprio Deus que estava conduzindo eles por todo o deserto. E aí eu fui tentar pesquisar para ver o porquê que Moisés disse que assim como a águia que balança o seu ninho e que leva os seus filhos sobre as asas, assim o Senhor conduziu o seu povo. E eu comecei a perceber que quando a águia quer ensinar o seu filho a voar, ela faz algo totalmente diferente de nós mães. Totalmente diferente. E é lindo ver a natureza mostrando o amor e o cuidado de Deus. Os estudiosos vão dizer que os filhos, né, das águias estão ali no seu ninho, quietinho, feliz da vida, no aconchego da sua mãe. E todas as vezes que ele quer se alimentar, a águia vem lá com a comidinha na boquinha do filhinho que já está esperando com o biquinho aberto. E a águia vai e coloca a comidinha ali no biquinho. E aí, dia por dia, esse filho fica só dormindo,
descansando e recebendo a comidinha na boca da mamãe, que a mãe vai lá, pesca, pega lá o que precisa e vem cá, na boquinha do filhinho e põe a comidinha. Mas um certo dia, aquela mãe dá uma de doida. E um dia tá o filhinho lá, no aconchego do seu ninho, esperando a mamãe vir com a comidinha e colocar na boquinha. Mas naquele dia a mãe não tem comida para colocar na boca dele. E aí ele se assusta. Peraí, mamãe, cadê minha comidinha? E não tem comida. E ele fica esperando, com o biquinho aberto, para ver se a mãe põe ali uma comidinha na boca, mas não tem comida. E de repente, para piorar a situação daquele filhote, ele percebe que a mãe começa a empurrar ele do ninho. E eu imagino que na mente, né, da aguiez, digamos assim, os filhotes ficam tentando perguntar: o que está acontecendo, mãe? O que está acontecendo? Por que você está tentando me empurrar aqui do ninho? E a mãe vai tentando chocar o filho do ninho. Vai empurrando. E até que aquele filho despenca de uma altura enorme. Quando aquele filhote vai para cair no chão, irmãos, esbarra todo, aí a mãe águia vem correndo e coloca-se abaixo dele e pega ele nas suas costas e volta para o ar novamente. E eu imagino um filhote naquele momento dizendo: ufa, mamãe, achei que você tinha endoidado, me jogando de uma altura dessa. E aí quando chega lá em cima, no alto, que o filhote acha que já está tudo bem, aí a mãe faz tudo novamente, vira as costas e o filhote cai novamente. E eu imagino o filhote naquele momento desesperado novamente, começa a gritar: mãe, socorro, mamãe, socorro, o que você está fazendo? Você endoidou, mamãe? Por que você está me jogando para fora? Por quê? E ele não consegue entender. E naquele momento, o filhote ele tenta entender o que está passando na mente da sua mãe. Aquela mãe tão amorosa, aquela mãe que cuidou tanto dele, de uma hora para outra muda. De uma hora para outra, quer matar ele, quer jogar ele para se esbarrachar no chão. E ele fica tentando entender. E mais uma vez, a mãe, na hora que ele já está próximo de cair na terra e se esbarrachar todo, aí a mãe vem por baixo dele, pega novamente em cima de suas asas e leva para o alto. E aí ele: mamãe, eu não estou gostando dessa brincadeira, mamãe. Eu não estou gostando dessa brincadeira. Tem alguma coisa de errado, mamãe. Você nunca fez isso. O que está acontecendo? E pela terceira vez, a mãe torna a fazer a mesma coisa. Quando ele acha que já está tudo bem lá em cima, que ele já está cansadinho, sem saber o que fazer, a mãe mais uma vez vira e o filhote cai novamente. Só que dessa vez, quando ele cai, ele começa a perceber que a mãe estava querendo ensinar alguma coisa para ele. Porque nenhuma das outras vezes que ele caiu, foi para cair, ele se esbaixou no chão. Nenhuma das outras vezes ele conseguiu cair no chão. Todas as vezes a mãe entrou antes que ele caísse completamente na terra e estendeu as suas asas para ele. Então ele começa a perceber que a mãe quer ensinar alguma coisa para ele. E naquele momento ele começa a bater as suas asas desesperado. E quando ele começa a bater as suas asas, ele percebe que ele está aprendendo a voar. Olha. E o que ele achou que a mãe queria matar ele, que a mãe não estava mais gostando dele, na verdade, era a mãe tentando fazer ele aprender a voar. Quando a mãe águia, ela agita o ninho do seu filhote, é porque ela quer algo melhor para ele. Quando a mãe águia, ela agita o seu ninho, é porque ela está querendo algo melhor para o seu filho. E a mãe águia, ela faz isso por dois motivos. Primeiro, ela quer o crescimento do seu filho. Ela quer que seu filho pare de ficar esperando tudo na boca e vai correr atrás dos seus objetivos. Ela quer que o seu filho, ela sabe que ele tem potencial para ir muito alto, muito
longe. Então ela fala, não posso deixar você preso aqui nesse ninho, porque se eu deixar você no conforto do seu ninho, você vai engordar, você não vai aprender a voar, e você vai ficar sempre na minha dependência. Eu preciso te mostrar que você tem potencial para ir muito longe, para ir muito além. E é por isso, irmãos, que a águia faz tudo isso com o seu filhote. E Moisés, ele começa a nos dizer que Deus às vezes faz assim com a gente. Às vezes Deus começa a sacudir o nosso ninho. Sabe aquele momento que você está no conforto do seu ninho? Tá tudo bom. Ai, tá tudo em paz, glória a Deus. Tá tudo bem comigo, tudo bem com minha saúde, tudo bem com os meus filhos, tudo bem com a minha família. E de uma hora para outra você percebe que o seu ninho começou a ser agitado. O seu ninho começou a ser agitado. E aí você começa a pensar como aquele filhote. O que é isso? O que está acontecendo? Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Deus, o Senhor não me ama mais? Deus, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo te entender. Eu não estou conseguindo te compreender. O que o Senhor quer com tudo isso? E às vezes a gente não consegue entender o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Às vezes Deus, para nos permitir crescer, irmãos, Ele vai chacoalhar o nosso ninho. Em alguns momentos, Deus vai chacoalhar o nosso ninho. Isso não significa que Ele não nos ama, isso não significa que Ele não nos quer bem. Isso significa que Ele tem um plano em mente. E o plano é de crescimento para você. E o plano é que você cresça. Mas é difícil imaginar, quando estamos passando por esse processo de agitação, que Deus tem um plano. É difícil imaginar que quando as coisas não estão indo tão bem, que Deus tem um propósito. Porque nós acostumamos a ficar no conforto do nosso ninho. Nós acostumamos a ficar no conforto do nosso ninho. E na minha vida, eu estava até dizendo isso ontem ali na semana, que algumas coisas na minha vida eu concluí, que tem coisas que eu vou entender. E glória a Deus, como é bom entender e confiar, entender o que Deus está querendo fazer. Mas aquilo que eu não consigo entender, eu preciso confiar que Ele está no controle. Aquilo que eu não consigo entender o que Deus está fazendo, eu preciso confiar que Ele está no controle. Porque, irmãos, nem sempre eu vou conseguir entender o plano de Deus. Nem sempre eu vou conseguir entender a vontade de Deus. Mas de uma coisa eu sei, que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. A sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu preciso crer que quando Deus está agitando o meu ninho, Ele tem um plano bem arquitetado para tudo. Aleluia. Ele tem um plano bem arquitetado, queridos. E tem momentos que a gente passa, que tudo que a gente quer é uma resposta de Deus. Tudo que a gente quer é saber o que Deus está fazendo. Tudo que a gente quer é saber o porquê, o motivo, a causa, a circunstância que Ele está fazendo daquele jeito. Nossa mente humana, a gente não consegue entender que alguém está no controle da nossa vida. A gente quer estar no nosso controle. Todo ser humano, ele quer estar no controle da sua vida. E quando ele não consegue se sentir que ele está no controle da sua vida, ele quer resposta. Ele quer tentar entender. Porque nem tudo, irmãos, é semeadura. Às vezes você olha para a sua vida e você fala: Deus, eu não estou conseguindo entender o porquê que o Senhor está me permitindo passar por essas coisas. Eu não estou conseguindo entender o porquê que o Senhor está me permitindo passar por essas situações. Por quê? Senhor, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Qual é o meu pecado? Onde foi que eu parei, Senhor? E a gente quer procurar motivos. A gente olha e a gente quer entender o porquê que Deus está permitindo a gente passar por certas situações. E eu me lembro que Jó foi um desses. Jó, a Bíblia vai dizer que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A gente fala: uau!
Que homem de Deus. Olha só o que a Bíblia fala. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A gente fala, esse homem é um homem de Deus. Mas de repente esse homem de Deus vê a sua vida sendo destruída de um dia para o outro. De repente esse homem de Deus, ele está rico, no outro dia ele acorda pobre. Ele está bem e de uma hora para outra ele não sabe o que aconteceu na sua vida. E a Bíblia diz que um dia Jó perde todos os seus rebanhos, todos os seus servos são mortos. E um dia estavam todos os seus filhos reunidos em uma só casa. Cai ali um raio alto dos céus e mata todos os seus filhos. E Jó naquele momento, ele raspa a sua cabeça com o sinal de que ele estava devastado, que ele estava angustiado, que ele não sabia o que estava acontecendo. E a nossa Bíblia, ela vai poetizar. Ela vai dizer assim: e Jó lançou-se sobre a terra e o adorou. E a gente fala tão bonitinho, né? Jó lançou-se sobre a terra e adorou. Mas esse lançou aqui, nos originais, se a gente for procurar, a palavra que aparece lá, o sentido, é ele se jogou. Ele estava tão angustiado que ele se jogou no chão. Ele estava tão entristecido pela situação que ele estava enfrentando, que ele se lança, ele se joga no chão tentando entender o porquê. Mas aí ele lembra que Deus estava no controle de tudo. E aí ele para, ele levanta sua voz e ele começa a adorar o Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus. E aí ele fala assim: Deus viu que eu adorei em meio ao sofrimento. Deus viu que eu adorei no momento mais difícil da minha vida. Deus viu que eu adorei quando os meus filhos morreram. Aí ele fala, acho que talvez ele pensou assim: Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar o quadro. Mas Deus não mudou imediatamente o quadro, irmãos. Para piorar, um dia já percebe que ele está começando a dar febre. E os calafrios começam a tomar conta do seu corpo. A Bíblia vai dizer que ele olha e ele começa a ver que úlceras tomam conta do seu corpo. E algumas começam a dar vermes. Uma coceira toma conta do corpo de Jó, que ele não sabe de onde, como fazer para parar de se coçar. Uma diarreia, um mau hálito toma conta dele. O sentimento de pânico é normal. E a Bíblia diz que o sentimento de pânico começa a tomar conta dele, a depressão, os pesadelos terríveis que causaram insônia. Jó, ele só queria entender o porquê que Deus estava permitindo ele passar por toda essa situação. Jó, ele só queria entender o porquê que Deus estava permitindo que ele passasse por isso. Olha, Deus viu que ele adorou quando ele perdeu tudo. E ele continuou adorando o Senhor, e mesmo assim a situação dele não estava nada bem, nada bem. E se não for o bastante, aparecem os amigos da onça para dizer: confessa, não, tem pecado escondido ali. Não pode uma pessoa que diz ser temente a Deus passar por tudo isso. Vai, Jó, confessa, tem pecado escondido aí sim. Vai, Jó, fala o que é que você fez de errado. E Jó dizendo: gente, eu não fiz nada. Eu não sei o que eu fiz. Eu quero tentar entender também o porquê que está acontecendo, mas eu não fiz. Eu não sei o que eu fiz. E diante de tudo isso, das suas perdas, diante de tudo que ele perdeu, do seu físico estar tão debilitado, e de todas as acusações que os seus amigos faziam a seu respeito, Jó só queria saber o porquê. Por que, Deus? Por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Por que o Senhor está me permitindo passar por isso? E por 33 vezes, Jó pergunta: por quê? Por quê? 33 vezes, gente. Era como se ele, cada palavra dele: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? O Senhor não me ama mais.
O Senhor não se importa comigo? E a Bíblia vai dizer que um dia Deus aparece num redemoinho e eles se aproximam perto de Jó. E aí Jó fala: ufa, agora eu vou ter todas as respostas. Agora eu vou ter todas as respostas que eu preciso. Mas para a surpresa de Jó, não tem resposta, tem perguntas. Jó, tudo que ele queria era resposta de Deus, porque ele estava passando por aquilo. Mas pelo contrário, o que ele tem é perguntas de Deus. E Deus pergunta para ele: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem pôs as medidas, se é que sabes? Quem encerrou o mar com as portas? E o Senhor começa a fazer muitas perguntas sobre o universo para Jó. E Jó não conseguia entender. Mas Deus estava querendo dizer: Jó, apesar de tudo, eu não perdi o controle. Aleluia. Apesar de tudo isso, Jó, eu ainda tenho o controle do universo nas minhas mãos. Sou eu que falo para o mar: vai até aí. Sou eu que ordeno o vento: pare ou vá. Sou eu que faço tudo, Jó. Então não se preocupe, porque eu ainda tenho o controle do universo nas minhas mãos. Eu ainda tenho o controle do universo nas minhas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus conhece a intensidade de cada dor. Deus conhece onde dói cada dor. E é engraçado porque assim, o que para mim é uma dor tão simples, para meu irmão pode ser algo que está destruindo a vida dele. Para você é só uma simples dor de cabeça, uma simples dor no dedinho do pé. Mas para esse irmão pode ser algo muito, muito grande. Mas é lindo ver que Deus se preocupa com a nossa dor. É lindo ver que Ele se preocupa conosco. É lindo ver, irmãos, que Ele se preocupa com o que se passa dentro de nós. É lindo ver que Ele se preocupa com o que está aqui dentro, com o que a gente pensa. É lindo saber que Ele não perde o controle de nada, que Ele sempre tem um plano. Sempre tem um plano. Aleluia. E eu aprendi que quanto maior é a pressão que nós estamos sendo submetidos, maior é o diamante que está sendo formado dentro de nós. Quanto maior é a prova que você passa, maior é aquilo que Deus tem preparado para a tua vida lá na frente. Quanto maior é os obstáculos que você enfrenta, maior é as alturas que o Senhor vai te levar. E é por isso que você não pode desistir quando as coisas começarem a apertar. É por isso que você não pode querer parar quando as coisas fogem do seu controle. Porque no controle de Deus está tudo programado. Está tudo arquitetado, gente. E é por isso que nós precisamos entender que o que nós estamos passando hoje é Deus construindo uma estrutura para alcançarmos coisas maiores lá na frente. E foi as experiências de Jó que o levou a conquistar tudo em dobro. Jó era o homem mais rico ali. Mas Deus falou: não é o bastante para mim. Eu quero te fazer o mais rico do Oriente, Jó. E para isso, Jó precisava passar por algumas experiências. Às vezes nós precisamos passar por algumas experiências para conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E às vezes essas experiências não são da forma que nós queremos. As experiências não são do jeito que nós queremos. Deus queria fazer José o governador do Egito. Mas para isso, qual foi a ponte que Deus usou? A prisão. A ponte que Deus usou para levar José para ser o governador do Egito foi a prisão. Às vezes tem coisas, irmãos, que a gente não vai conseguir entender. Tem coisas que a nossa mente humana não vai conseguir entender. Mas nós precisamos confiar que Deus está no controle. Nós precisamos confiar que Ele está no controle. Deixa eu te dizer, foi Ele quem escreveu a música da tua vida. E Ele ainda continua assim, maestrando ela por completo. Ele ainda continua assim dizendo: filho, não pare
continue confiando, continue descansando nos braços do Pai. Tem coisas, irmãos, tem experiências que nós teremos com Deus, que para vivermos essa experiência nós precisamos entrar no mar agitado. Lembra de Pedro? Tem experiência que viveremos com Deus, que precisaríamos entrar em um mar agitado. Mas esse mar agitado não afundaremos, caminharemos sobre as águas com o Senhor. Vai ser aqueles momentos que você vai dizer: Senhor, socorre-me que eu estou afundando. Senhor, socorre-me, eu estou afundando. Aí o Senhor olha para você e diz: não vai afundar não, eu estou aqui pertinho de você. Você não vai afundar, eu estou aqui pertinho de você. No momento certo eu te pego, eu te levanto e eu te levo para caminhar comigo nas águas mais profundas, queridos. Sabe, o segredo é descansar nos braços de Deus. O segredo é confiar em Deus. É dizer para Deus: Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Minha mente humana não consegue compreender o que o Senhor está fazendo. Eu não consigo entender o que o Senhor está fazendo. Mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu vou confiar em Ti. Quando tudo, irmãos, foge do nosso controle. Quando tudo foge do nosso controle. Às vezes Deus só quer que nós levantemos as nossas vozes, as nossas mãos e falar como Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Não é no problema, mas é no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu continuo confiando no Senhor. Sabe, há um propósito de Deus em meio à dor. Às vezes a gente aprendeu que ser cristão é não passar por nada, que ser cristão é ficar ileso só se você for um robô e não for ser humano. Porque se formos seres humanos, um dia nós passaremos por alguma coisa. E eu aprendi que o sofrimento por um determinado tempo é uma ferramenta de trabalho de Deus. É uma ferramenta onde Ele vai nos forjar, nos fortalecer, nos estruturar para vivermos algo grande, irmãos. E quando estamos vivendo esse momento de deserto, quem gosta de passar pelo deserto? Quem é o corajoso que diz: eu não gosto de passar pelo deserto? Quem é o corajoso que diz: se eu pudesse eu só viveria no deserto? Sangue e fogo na tua vida, meu irmão. O deserto não é bom para ninguém. O deserto não é bom para ninguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há um propósito de Deus quando nós estamos passando pelo deserto. E o deserto ele pode provocar duas coisas na tua vida: ou ele te mata, ou ele te fortalece. O deserto ou ele te mata, ou ele te fortalece. Mas é nós que vamos decidir qual vamos aceitar. Os tempos difíceis, irmãos, Ele nos equipa para ou nos destruir, ou Ele vai nos levantar. E você que vai decidir. Sabe? Chega de ficar de mimimi. Chega de ficar: Senhor, olha, o Senhor não me ama mais. Eu não vou mais para a igreja. Eu não quero saber mais de ser crente. Senhor, olha para mim, já chega, para mim já deu. Não, queridos, chega. É tempo de dizer: Deus, eu não consigo entender, eu não consigo compreender, mas eu continuo confiando em Ti. Eu continuo acreditando em Ti. Eu continuo dizendo sim para Ti. Sabe? Tem coisas que é difícil compreender. Tem coisas que a gente não consegue entender. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nos processos que nós passamos, nunca estaremos sozinhos. Sabe? Deus está contigo no seu processo. Deus está contigo na tua luta. Deus está contigo
contigo. Deus está contigo. Mas a gente às vezes está tão preocupado com tudo que está acontecendo que a gente não consegue ver. Tem processos que Deus nos permite passar. Às vezes a gente acha que está sozinhos. Lembra de Davi, quando ele estava lá no campo? E ele matou um urso, ele matou um leão. E ele achou que ele estava sozinho. Mas Deus estava vendo ele. Deus estava vendo Davi ali lutando com o urso, com o leão. E Deus, naquele momento, estava preparando Davi para lá na frente matar um gigante aos olhos de todos. Mas primeiro, Deus estava capacitando Davi no secreto, sozinho, quando ninguém via, somente as ovelhas e Deus. Mas Deus estava forjando Davi para viver algo maior. Deus estava forjando Davi para viver algo muito maior. Não se preocupe, você não está sozinho nesse seu processo. Ele está te vendo. Ele está te vendo, e quando chegar o tempo certo, Ele vai te levar a viver aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Em meio às suas guerras, Deus está te vendo. Em meio aos seus processos, Deus está te vendo. Em meio às suas lutas, Deus está te vendo. Somente confia nele, somente descansa nele. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu acredito em Ti. Sabe, eu acho muito lindo quando a gente olha uma pérola de grande valor. E quando a gente vai olhar para aquela pérola ser gerada, irmãos, houve todo um desconforto naquela ostra. Houve todo um desconforto para que aquela pérola fosse gerada. Uma areia caiu ali dentro daquela ostra, inflamou, e ela começou a ficar incomodada, e de repente nasce aquela pérola. Um diamante, quando a gente vê um diamante, ele só acontece depois de muita pressão, calor ali debaixo da terra. E mesmo assim, quando, na maioria das vezes que um vulcão joga para fora, que alguém encontra um diamante, ele precisa ser lapidado para ser bonito. Porque quando você pega um diamante, ele está todo estranho. Aí vai lá, a pessoa que mexe com isso na ourive, sei lá, aí vai lapidar ele para dar o brilho, para ter o valor que ele precisa. Às vezes é preciso passar pela lapidação, e a lapidação dói, queridos. A lapidação dói, mas deixa eu te falar, é nesses momentos que ele vai conseguir encontrar o valor que ele realmente tem. Então eu não sei qual é o processo de lapidação que você está passando, mas deixa eu te dizer, o ourive está no controle. O ourive dos ourives está no controle, queridos. E Ele está fazendo isso não é para você morrer, não é para te matar, mas é para que você entenda o valor que você tem. E Ele, assim como a águia, quer fazer você alçar voos mais longe. A mãe, ela não queria matar o seu filhote, mas ela queria fazer com que ele entendesse: você tem potencial para não ficar nesse ninho, tu vai sair daqui, tu vai voar. Tu vai voar, porque eu não te criei para você ficar aqui parado, mas eu te gerei para alcançar coisas maiores. Eu te gerei para alcançar coisas maiores. E Deus, irmãos, Ele nunca vai nos deixar ficar na zona de conforto. Deus nunca vai deixar ficar na zona de conforto, porque Ele tem um plano projetado para a minha vida e para a tua, e Ele quer que todos os projetos dele se cumpram em nossa vida. Amém. Então nessa noite eu quero te convidar a dizer para o Senhor: Deus, eu acredito em Ti. Ainda que doa, ainda que esse processo me machuque, eu acredito em Ti. Eu confio em Ti. Eu descanso em Ti. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu não vou me demorar mais. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Ah, Jesus. Eu quero apresentar agora os teus filhos. O Senhor conhece, Senhor, onde dói cada dor.
O Senhor conhece o coração dos teus filhos, o pensamento. E eu sei que nessa noite, Pai, tem pessoas aqui dizendo: Deus, por quê? Por que o Senhor tem me permitido passar por tantas situações difíceis? Deus, por que o Senhor não me ama mais? O Senhor não se importa comigo? Tem pessoas aqui, Jesus, que está desesperado, querendo uma resposta do Senhor, querendo entender o que o Senhor tem para a vida dela. Porque às vezes ela pergunta: Deus, será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para sofrer? E ela está querendo entender, Senhor, porque ela não consegue compreender que há um propósito em tudo e que o Senhor está no controle de tudo. Mas eu te peço nessa noite, Deus, que o Senhor acalme esse coração e faça ela compreender e compreender que o Senhor está no controle da situação. Sim, essa prova não vai matar, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o teu nome seja glorificado na vida dela, para que o seu nome seja glorificado na vida dele, Senhor. Eu te peço nessa noite que o Senhor traga resposta para esse coração. Traga resposta, Jesus, traga paz. Traga paz a esse coração nessa noite, Jesus. Eu sei que as ondas às vezes tentam nos sufocar, Jesus. As ondas tentam nos matar, mas eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor revele o teu amor para essa vida, dizendo: ei, eu estou pertinho de você. Eu não vou deixar você se afundar. Eu estou pertinho de você nessa noite. E ela chega.
Senhor, eu não sei o que ele está passando. Eu não sei o que ela está passando, Pai. Mas eu te peço que o Senhor dê forças para ela, que o Senhor sustenta ela, que o Senhor estenda as tuas mãos para ela, que dia após dia ela veja o teu amor, ela veja o teu cuidado, Pai. Que mesmo nos momentos mais difíceis da vida dela, ela entenda que o Senhor não perdeu o controle da vida dela, que o Senhor não perdeu o controle da vida dela. O Senhor tem um plano, está tudo arquitetado, e quando chegar o tempo certo, o Senhor entrará com providências. O Senhor entrará com providências e vai fazer um milagre. E nós cremos que coisas maiores virão. Coisas maiores virão. Aleluia. Eu estou sozinho por você. Cuida de mim. Cuida de mim. Na sua casa, cuida de mim. Eu amo a sua casa. Deus vai te dar uma explicação. Não é para todas as perguntas que Deus vai te dar uma resposta. E às vezes você vai ter que confiar nele. Vai ter que confiar no caráter dele. Quando você não entender nada e ele também não te responder, você vai ter que descansar na certeza de que ele é bom. De que tudo que ele faz é bom. Vai ter muita coisa que nós não vamos entender o que está acontecendo. Vai ter muita coisa que você não vai conseguir ter uma compreensão exata e você vai pedir resposta a Deus. Talvez ele não vai te falar por sonho, ele não vai usar um profeta, mas como aquela banhada que foi ministrada aqui, você vai ter que confiar que ele está tentando te ensinar. Você vai ter que confiar que ele tem um plano muito maior, que não é ele que vai entrar no teu projeto, mas é você que precisa entrar no que ele está fazendo. É você que precisa mergulhar no que ele está fazendo. Feche seus olhos. Diga, Pai. Diga comigo, Pai. Eu confio em Ti. Diga isso com coragem. Diga, eu confio em Ti. Eu aceito a Tua vontade. Eu aceito o Teu projeto. Diga comigo, Pai. Perdoa as vezes que tive medo. Perdoa as vezes que não confiei. Perdoa as vezes que murmurei. Mas hoje eu entendo que o Senhor está fazendo melhor. E eu confio em Ti. Pode orar. Nessa noite para Jesus, você que está afastado, quer retornar para o Evangelho, você que ainda não é cristão e quer fazer uma aliança com Cristo hoje, você que está distante da igreja e queira fazer uma aliança com essa casa também para estarmos adorando a Jesus juntos daqui para frente.
Hoje é uma noite que Jesus te chama. Tem alguém nessa noite para Cristo? Alguém nessa noite para a glória? Você pode dar glória a Deus para a glória? Recebe a oração. Vamos glória. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa para Jesus? Jesus hoje te chama. Pastor, meu coração já é de Jesus. Sim, você já pertence a Ele. Mas Ele está te chamando para viver mais perto. Ele está te chamando para uma aliança com Ele. Pastor, eu preciso ir lá na frente. Irmão, Ele abriu 2 braços com você numa montanha. Sair do seu lugar e vir aqui à frente é uma forma de você dizer: eu também estou dando um passo. Eu também estou dando um passo para o Senhor. Cadê a segunda pessoa para Jesus hoje? Cadê a segunda pessoa para Cristo? Você que está desigrejado, não está mais frequentando a igreja, está em casa. Pastor, eu me afastei da igreja, mas meu compromisso com Cristo está em dias. Firma uma aliança com a gente hoje. A gente quer cuidar da tua vida. A gente quer poder exercer uma paternidade por você. Vem cá na frente, eu só quero orar por você. Porque às vezes você já é cristão, você está só afastado da igreja que você estava, porque machucou, porque feriu, porque alguém te disse algo. Jesus não quer que você fique em casa. Jesus quer firmar alianças. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de comunidade. Se tiver alguém nessa condição, também sai do seu lugar. A gente quer orar com você, firmar uma aliança com você também nessa noite. Tem mais alguém nessa noite? Se não tem, que Deus te abençoe. Você está orando pela vida dela. Aleluia. Seu nome, a pastora já decorou ele, não? Aline. Está voltando, é a primeira vez? Hã? Já foi, você está retornando para casa. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá, com o espírito de oração. Fala comigo assim: Jesus. Fala comigo, Jesus. Me recebe de volta. Perdoa meus pecados e me dá força para nunca mais sair. Em nome de Jesus. Presta atenção agora. Deixa eu orar para você, Pai. Essa aqui é a tua filha, Jesus. Eu sei que o Senhor, ó Deus, aí no teu livro já anotou essa data, escreveu esse dia, ó. O Senhor não fala. Que ela esteja firmada em ti, nada, nunca mais tire ela dos teus caminhos. Entra na saúde, entra na casa, entra na família, no casamento, nos filhos. E toca tudo, ó Deus, de modo que ela veja a mudança a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à família do Deus abençoe.